Jesus para todas. Meu nome é Lucilene, e hoje vou falar hoje sobre o extraordinário de Deus na minha vida. Como que o Senhor ele estava me preparando, sem eu saber. Eu convidei as irmãs, que na época eu estava com 6 irmãs no meu grupo de oração, e eu li esta palavra. E eu pedi para que cada uma delas estudasse, pegasse um texto de uma palavra e falasse para elas o que que essa palavra significava na vida dela. O que ela esperava dele como um bom pastor. Poucas obedeceu. Acho que uma ou duas ou três que leu essa palavra e falou sobre ela. E eu disse, Jesus, a palavra é forte. Quando a gente lê ela, a gente temos que meditar, não ler por ler. E na quarta-feira, na terça-feira, eu terminei uma oração e li ela e saí. E aqui na minha rua tem uma feira, e é super lotada. E quando eu estava indo, vi um rapaz de bicicleta, de moto, e ele estava empinando a moto para frente. Eu só vi quando ele punou para frente, e quando desceu, eu não vi mais nada. E fiquei 16 dias no UTI, sem lembrar de nada, sem falar nada, e só os médicos cuidando de mim. E as pessoas falavam, mas como que aconteceu? Porque a minha perna, o osso quebrou, e ela ficou descolada dentro da minha perna. E a minha cabeça, ela machucou e começou a sangrar. E nada disso eu lembro. Quando eu vim me acordar no hospital, eu já estava sendo preparada para fazer a cirurgia na minha perna. Eu coloquei um ferro e 3 parafusos. E as pessoas falavam, mas como aconteceu isso? Eu vejo se você na igreja, e quando você estava desacordada, teve um momento que você, sem abrir os olhos, você começou a orar onde você estava deitada. E as pessoas falam assim, ela é evangélica e ela está tendo fé nessa situação. Eu também não lembro e nem escuto. Porque a mesma ação que eu fiz em casa, eu estava fazendo na rua. E tem muitas pessoas aqui que estão sem servir ao Senhor, tão fraco na fé, estão desacreditando que o Senhor ele vai fazer. Eu acredito que Deus ele fez isso na minha vida também para despertar as pessoas, porque as pessoas não estão mais acreditando que Deus ele pode fazer o extraordinário, que ele pode fazer o sobrenatural, que ele ainda pode fazer um milagre, porque a minha vida foi um milagre. Eu louvo ao Senhor porque ele me escolheu e mais uma vez ele me deu uma oportunidade. Faz 4 anos em setembro que eu tive um AVC, tem algumas sequelas dele. E quando eu desacordei, comecei a lembrar das coisas, da oração que eu estava fazendo, e eu estava com uma tranquilidade muito grande que eu não conseguia entender. E meu esposo falou assim, olha, você sabe que eu estou com poucos meses na empresa, vai ter vários, vão descontar. E eu disse para ele, Deus não deixou eu passar dor, porque eu não senti o extraordinário que Ele está preparando na minha vida, eu não sei o que é. Fique em paz. Deus é o Deus do ouro e da prata. Tive a como que é meu pai? Eles me liberaram, né, tive alta e vim para casa. Quando eu cheguei dentro de casa numa tranquilidade tão grande que até eu me assustei. Aí eu fiquei uns 20 dias de cama, usando fralda e tudo. Eu falei, Senhor, o Senhor falou que ia fazer um sobrenatural sobre a minha vida. E está doendo. Foi marcada com dor. Porque muitas vezes a gente quer ser abençoada por Deus, a gente quer que Deus nos alcance, a gente quer que o Senhor faça algo na nossa vida, mas nós não queremos ter renúncia. Nós não queremos passar por dor. A gente quer, aleluia, estar orando para receber sem o Senhor provar aonde está a nossa fidelidade com Ele. E eu falei, Senhor, eu sei que a minha carne está doendo, porque hoje as pessoas olham e falam assim, nossa, sua perna está feia. Vai ficar o sinal. Eu disse, vai. Isso aqui é o sinal da minha vitória. Se não tiver nada na minha perna e eu falar, olha, eu fui atropelada por uma moto, ela quebrou minha perna, as pessoas iam acreditar, porque o povo é que nem Tomé. O povo de Deus só acredita no que eles veem. E eu quero falar uma coisa para você. Essa palavra foi tão forte na minha vida, quando eu falar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu
estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Então, a palavra do Senhor começou a consolar. E eu fiquei com essa palavra tão assim viva no meu coração. E com alguns dias, o Senhor usou uma irmã para enviar uma quantia na minha conta. Eu fiquei muito emocionada. Eu disse, obrigado, Deus, porque eu sei que foi o Senhor, porque a irmã não me conhece. Então, tinha umas coisas que estava precisando, remédio, algumas fraldas, e o Senhor preparou. E eu disse, Deus, eu não sei qual é o desejo dela, eu não sei o que é que está tendo na vida dela que está impossível, mas por esse ato que foi preparada por ti, que o Senhor veio abençoar a vida dela. E quando as pessoas vêm aqui em casa querem saber, eu falo assim, olha, quando você pegar uma palavra para você ler, não leia só por ler, não. Porque eu falei assim para o Senhor, né? Jesus, deita-me em vários passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E essas águas tranquilas foram as águas do Espírito Santo. Porque se eu falar para você que eu fiquei desesperada, sim, uns 2, 3 dias, eu ficava muito tempo sozinha, porque o próprio Deus, ele deixava. Ele não permitia que as pessoas viessem aqui me ver. Eu falei, ai, meu Deus, vai ver aqui, vai ver de fralda com essa perna assim. E Deus diz, eu estou te preparando para algo. E eu chorava, ligava até para o irmão e disse assim, eu não sei por que isso aconteceu na minha vida. Eu estava sempre fazendo campanha para o Senhor, e quando eu terminei uma, aconteceu isso. Mas eu não vou murmurar, não, porque o dia da manhã pertence ao Senhor. Quando a gente está servindo ao Senhor com sinceridade, e esse viver um extraordinário de Deus é coisa muito forte. Só Ele sabe de que maneira Ele vai fazer para a gente viver. E hoje eu recebi do Senhor a oportunidade de viver, uma oportunidade de andar, uma oportunidade de falar, porque do jeito que machucou a minha cabeça, e eu saí do hospital, não tem nem mancha nenhuma, só na perna. E eu sempre falava para as pessoas, essa palavra aqui ele é muito forte, né? O Davi ali, ele confiou no Senhor e ainda disse que Deus era o seu pastor e que nada ia faltar. E eu, na minha cama, falei, Senhor, que não venha faltar na minha vida a tranquilidade, que não venha faltar na minha vida a vontade de te servir. Não deixa que o inimigo venha colocar na minha vida revolta, porque eu sei que é o Senhor. Porque a maneira que aconteceu, se não fosse Deus, eu estava viva. E se não fosse Deus, eu ia estar, sabe como, amadas? Ou de cadeira de roda, ou sem andar de jeito nenhum. Mas vou falar uma coisa para você. A irmã veio aqui de um ministério e ela disse assim, coitada de você, você sofre muito. Você teve um AVC, agora você aconteceu isso daí. Eu disse, olha, mulher, deixa eu te falar uma coisa para você, para aquietar o teu coração. Quando você serve a Deus com sinceridade, você diz assim, eis-me aqui, você está dizendo para o Senhor, faz na minha vida o que tu quiser, porque eu te sirvo. Eu vejo muitas pessoas que querem viver a estabilidade do Senhor, mas quando o Senhor fecha a porta, quando o Senhor traz alguma enfermidade no meio da família, elas já ficam apavoradas. Se está fazendo campanha, ela deixa. Se tem algum projeto na igreja, ela diz que não tem força, mas a nossa força é o Senhor. Essa palavra que fala, louvado seja Deus, que Ele é a nossa força. Aqui no 15, no 5 ainda fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Uja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, essa mesa foi preparada no meio das pessoas que desacreditam que Deus faz milagre. O mais que eu achei interessante é que o Senhor unge a nossa cabeça. Ou seja, a palavra dele estando aqui, ó, é o nosso capacete da salvação. É a nossa força, é a nossa coragem. Hoje eu fico assustada porque, às vezes, quando eu preciso ir na rua, porque, graças a Deus, eu comecei a andar devagar, mas eu ando, e tem pessoas que elas se assustam, porque tinha pessoas que falam, essa daí, ela vai sair de ali, quando ela sair,
ela vai viver vegetando. E quando as pessoas me falaram, eu disse assim, que Deus ia ter misericórdia da vida dela pelo que ela falou. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Porque se fosse uma coisa por rebeldia minha, por coisas que eu deixei de fazer para o Senhor, eu não ia estar com essa tranquilidade toda. Eu não ia estar firme falando do Senhor. E a gente, às vezes, quer muito de Deus, principalmente o impossível. Mas a gente não quer dar o impossível, dá nós para o Senhor. E é tão interessante quando você coloca o Senhor como primeiro lugar do que uma pessoa. E eu falo, Senhor, o que é que o Senhor viu em mim? Porque é coisa linda do seu fado. O Senhor refrigерou a minha alma, como falar aqui no 2, no 3, refrigera a minha alma e guia para a vereda da justiça e por amor do seu nome. Isso aconteceu na nossa vida. E eu falei para essas irmãs, né? Cada palavra que você ouvir ou for falar, medite nela, porque um dia ela pode fazer efeito sobre a tua vida. Não, hoje eu vou ler porque a irmã mandou. Não, você vai ler porque o Espírito Santo de Deus tomou o seu coração e você vai edificar vidas que está precisando de ouvir a palavra do Senhor. Porque as pessoas já falou que não ia suportar o que eu estou suportando. Eu falei, eu suporto porque a minha força é o Senhor. E uma interessante que no início de dezembro, tem uma mulher, uma amiga minha que eu conheço, que ela tem dona de uma loja. E ela mandou umas roupas para mim. E quando as roupas chegou aqui em casa, que eu coloquei na cama, eu disse, Jesus, muito obrigada. Por enquanto, eu ainda não estou podendo andar, mas o Senhor já preparou o amanhã para mim. Então, o Senhor ele preparou a quantia que eu estava precisando. E ninguém sabia, só eu e meu esposo. Deus preparou essas roupas. E quando as pessoas vêm aqui achando que eu estou frágil, que vão ter oração para mim me levantar, eu já recebo elas com alegria. Se eu recebi uma, eu já abri o portão, abracei ela ficou assustada. Tu tá assim, mulher? Eu falei, quem tem Deus é outra coisa, que Deus é o meu socorro. Ele disse que eu ia passar por algo, mas não é para me temer, porque ele ia estar comigo. Mas eu jamais imaginava que eu ia ser atropelada na rua. E o que foi mais interessante é quando eu cheguei no hospital, na cama, com a perna toda machucada, quebrada, foi muito médico em cima de mim. Minhas filhas, e elas, cada dia, uma lá para ficar comigo, e eu não lembro dessa parte do que eu fiquei no UTI, que alguma delas, elas não podiam dormir lá, ficava lá só das 8 a meio-dia. Quando eu desci para outra sala para ser preparada para cirurgia, porque o osso da minha perna queimou, e eles colocaram um ferro e 4 parafusos. E eu brinquei muito com a enfermeira, quando ela vinha lá para trocar. Quando eu desci para a sala para ser preparada para a cirurgia, eu já estava normal, já falando normal, só não lembrava o que aconteceu dos 15 dias para trás. E ela me trocando e conversando, eu disse assim: Olha, mulher, o bom da gente servir a Deus é que ele nos pega de surpresa. As pessoas olham, ficam com dó, mas eu não ia aguentar, não. Deus só dá aquilo quando ele vê que você aguenta. Quando ele olha no teu coração e ele vê que você acredita que ele é o teu pastor. Que você acredita que você passa pelo vale da sombra da morte, mas você não vai temer mal algum, porque ele é contigo. Rabadarassuri badais. E cabadarassui. E eu quero falar. Quando a gente determina algo diante do Senhor, às vezes tem irmãos que ficam tristes que não recebeu ainda. Eu estou 4 anos esperando uma promessa do Senhor ali no INSS. Eu tenho 7 anos trabalhado numa empresa, não posso voltar porque eu tive AVC, tive algumas complicações, o INSS eles recusam. Mas eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor preparar para mim, está preparado. E quando o rapaz que me atropelou, ele foi na delegacia. Olha como essa palavra do Senhor é forte. E ele foi fazer queixa de mim. Que eu provoquei ele para acontecer o acidente.
Quando eu cheguei em casa, minha filha disse, mãe, o delegado falou para a senhora ter que ir lá amanhã às 5 horas, e a delegacia é aqui perto. Eu disse, vamos, Deus é comigo. Satanás, ele quer lançar coisas para me envergonhar, mas louvado na minha vida seja Deus. Eu já estava, ainda estava andando de cadeira de roda, porque eu não, meu pé inchou muito e eu não consegui, não podia colocar no pé. E eu fui, toda sorridente, toda tranquila, quando a minha filha entrou comigo lá dentro da delegacia, o delegado olhou assim para mim, aí disse, a senhora é Luciana? Eu disse, sou. O que a senhora tem a dizer? Eu disse uma coisa só. Eu não saio da minha casa para provocar um acidente para me morrer. Eu estou feliz com meu Deus. Aconteceu, teve que acontecer. Até ele também se acidentou-se. Agora, por que ele veio falar isso? Eu sei, porque a pessoa está vindo de moto e eu a pé, e eu provocar. Eu não sou doida, não. Aí conversei com lá, assinou os papéis, eu disse, eu não quero que aconteça nada com ele, não. Porque alguma coisa Deus também vai fazer na vida dele, porque ele também se machucou. Ela ficou me olhando assim, eu falei assim, porque a justiça, que disso que aconteceu, pertence a Deus. E ele vai trabalhar. Assim como eu estou pedindo para ele trabalhar na minha vida, também estou pedindo para ele trabalhar na vida desse jovem que tem 17 anos só. E vim para casa. Eu cheguei em casa, o pastor me ligou, disse, olha, eu estou indo aí na sua casa com os irmãos para a gente fazer uma oração, para a gente louvar. Eu disse, glória a Deus, pode vir, sabe? No mesmo dia que eu cheguei da delegacia. E quando ele chegou, eu dei esse testemunho. Eu falei, tem pessoas que têm vergonha quando passar por alguma situação, elas não querem falar porque elas acham que as pessoas vão achar que Deus não é na vida dela. Se eu fosse achar isso, irmãos, não vou falar para algumas pessoas não, porque ninguém ia entender, mas ninguém vai entender mesmo, porque as coisas do Senhor não se entende e nem se explica, só vive. Então, a extraordinário do Senhor na nossa vida, primeiramente, Ele vem para nos ensinar a confiar mais no Senhor, a nos ensinar a viver por um momento tão difícil, porque foi doloroso esse momento na minha vida e ainda está sendo, porque a minha perna dói demais. Mas quando está doendo, eu falo, Jesus, passa o teu baço santo. Eu sei que o Senhor tem um óleo de gerdiade, entra aqui, Senhor. Coloca aqui porque eu preciso dormir. Eu durmo, irmã, quando no outro dia eu fico me assustando quando eu olho e vejo o telefone. Quando eu vou à família, meu Deus, já é essa hora. Porque quando ele vê que você tem tranquilidade, porque às vezes a gente fala que quer mostrar para as pessoas que eles têm tranquilidade, mas o Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Aquilo que a gente vamos falar, o Senhor até já sabe o que é que a gente vai falar. Por isso, uma coisa para você. O 6 ainda fecha, que fala, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos linda. Então, essa promessa que ele fez foi para mim de ter vida, para mim ir na casa dele, buscar ele, para mim ter força de ajudar outras pessoas, porque as pessoas que têm a mente fraca, que não acreditam que Deus ainda faz milagre, ele pensa assim, alguma coisa a irmã fez e Deus a castigou ela. Ainda tem pessoas que pensam assim, mas você que vive o sobrenatural, você que tem propósito no altar de Deus, que aos teus olhos carnais é impossível, Jesus ele te prepara. Deus ele não vai te preparar nos momentos bons, não, é no difícil para ver o que vai sair do teu coração. Muitas vezes ele pede para a gente esperar, aí ele cria situações para ver se a gente vai ser fiel à palavra dele. Tem quantas pessoas que eu conheço que deixaram de servir ao Senhor porque o seu milagre ainda não aconteceu. Irmão, Deus ainda não trabalhou sobre a minha vida, que ele falou que ia preparar uma aposentadoria. Eu quero dizer para as irmãs, 4 anos que eu estou esperando, mas esses 4 anos o Senhor tem trabalhado na minha vida. O Senhor tem preparado aquilo que eu necessito. As pessoas nem
sabe. Quando eu penso que nós chegamos no meu portão, olha, eu estou aqui para você. Eu falo, glória a Deus. Porque Jesus, ele sabe. Eu estou aqui na minha vida e falo, Senhor, tu sabe da minha necessidade. Porque eu vou falar para quem? Para minha irmã, que não vai poder fazer nada por mim? Não, é para o Senhor. Para quando o Senhor falar, fizer, assim, a pessoa chegar e você falar assim, eu não sabia, eu falava. Aí é mistério meu e Deus. Então, que nesta manhã nós possamos confiar mais na palavra do Senhor, que a gente possamos orar, né, com convicção. Às vezes eu falo assim, agora eu vou ter medo de orar assim, de determinar assim. Eu falei, não é melhor você ser preparada na dor por Deus do que você estar fingindo que está servindo a Ele e você não receber nada? As pessoas olhar para você não ver mudança. Então, eu ando aí, quando eu cheguei do hospital de cadeira de roda, ele, eu entrei dando risada, e as pessoas ficam olhando assustadas. Em vez de eu entrar triste, para vir para minha casa, eu entrei dando risada. Eu falei, Jesus, muito obrigada. Só o Senhor mesmo para fazer esse extraordinário sobre a minha vida. É algo que eu não vou esquecer nunca. As pessoas olham e querem entender o que aconteceu na minha vida. Eu falei, faça isso não, mulher. Quando tu for trovar os seus, eu falo assim, Jesus, muito obrigado pelo milagre que o Senhor viu, fez na vida da missionária Auxiliar. Porque se eu tivesse ganhado uma benção material e todo mundo visse, todo mundo ia glorificar. Olha o que Deus fez, olha o que Deus entregou. Maior do que uma bênção espiritual que Deus me entregou foi essa oportunidade de sobreviver. Eu passei pela morte. Todo mundo que viu esse acidente, eles falam, eles comentam. E quando as meninas vêm aqui eu dar risada, eu falo assim, olha, gente, eu vivi a estabilidade do Senhor porque eu vivi a morte, mas Jesus não deixou ela entrar sobre a minha vida. Minhas filhas ficaram tudo assustadas, que eu também não esperava. Ela deixava os filhos dela nos lugares para ir lá para o hospital para dar um socorro para mim. Meu esposo ia para dormir no chão, para eu não ficar sozinha. E sempre que eu subi desses detalhes, eu falei, Jesus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor também vai estar trabalhando na fé das minhas filhas. Porque elas não viram falar, elas viram. Elas pegou a mão dela para me ajudar, a mão dela para pôr a boca, para pôr comida na boca. E o que eu achei engraçado é que esse tempo todinho que eu fiquei no hospital, eu fiquei 21 dias. Eu não senti fome. Eu tomei muito remédio. Eu saí de lá toda roxa, os braços, as pernas, o pescoço, até na barriga ele dava a injeção. E minha filha falou, mãe, eu ficava aqui nervosa agora, porque toda vez ela estava futucando a senhora alguma coisa. Eu falei, isso aí que ele estava passando, é a vitamina que o Senhor preparou. Porque eu ia sair daqui fraca, anêmica. O que ia acontecer comigo? Então, todos esses remédios que eles colocou na minha veia, no meu corpo que está machucada, tudo isso aí é uma preparação para que eu venha sobreviver. Porque o médico dos médicos foi quem ordenou a eles, porque eles ficaram assustados da maneira que eu entrei e a maneira que eu saí. Se quando os médicos entravam lá na sala, estavam me preparando para fazer a cirurgia, eu dava risada. Eu brincava com eles. Foi uma senhora lá é, fazer uma oração e ela disse assim, mulher, Deus manda te falar para você se ligar mais com ele, para você ser mais forte, para você busque mais a Deus. Eu olhei para ela e disse, mãe, então você ore para Deus para isso ver acontecer na minha vida, já que Deus está mostrando para você. Essa irmã ficou branca. Eu falei, às vezes a gente vem para cá para o hospital, não é porque a gente está em rebeldia, é porque alguma coisa, Jesus ele quer trabalhar na vida das pessoas e vai usar a mim. Porque se Deus fosse usar outras pessoas fracas na fé, eles iam sair da presença de Deus depressa. Então, tem algumas pessoas que vêm aqui pela misericórdia que eu converso com elas, eu alcanço ela por isso que aconteceu na minha vida. Esse 4, ainda que eu andasse, 23, 4, ainda que eu andasse pela da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A palavra dele, quando é ministrado sobre o meu coração e sobre o teu coração também. Eu sei que todo mundo está esperando o extraordinário do Senhor, mas o Senhor não vai falar de que maneira ele vai fazer. A minha vida foi essa, foi na dor. E eu louvo a ele que ele achou na minha vida força para suportar. Porque até eu falo, mas essa força não é minha. Eu não consigo chorar quando estou falando com as pessoas. Elas ficam olhando assim, mas você não fica emocionada? Eu estou emocionada, porque o que Deus fez na minha vida, vocês viram na testemunha. E quando as pessoas iam no hospital, que eu ficava sabendo, ele falava assim para minha filha, mas você tem esperança dela sair daqui andando e falando normal? Pessoas crentes. Ela disse, tenho, porque minha mãe não brinca com Deus, não. Quando você é fiel a seu pai, ele te conhece. Ele sabe o que você vai suportar por amor a ele. Ele sabe que você vai esperar aquilo que ele te prometeu. Mas há uma preparação. Não sei se é na dor, não sei se é na tristeza, mas uma coisa é seu. O estagiário de Deus não vai vir de qualquer jeito da nossa vida. Disso eu tenho ciência e certeza, porque Deus ele sabe quem é seus filhos e suas filhas. E tem muitas pessoas que falam assim, graças a Deus na minha vida não acontece nada. Aí eu falo, se isso acontecesse na minha vida, eu ia ficar com medo. Porque quando a gente faz a vontade do Senhor e faz a diferença, a gente paga preço assim, aqui na terra, até mesmo para os nossos irmãos. Quantas pessoas podem achar que a gente quer ser mais santificado, a gente quer ser mais usado, mas não, amada. Quando a gente temos o temor do Senhor, a gente sabe que não é de qualquer jeito que ele vai nos abençoar. Bênção material ele dá para colar até para o ímpio, que não merece. E nós somos filha dele. Nós somos a princesa dele. Nós somos aquelas que o Senhor ele escolheu, louvado seja Deus, para fazer a diferença. Para onde Deus vai falar assim, ali vai uma mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Quando a gente passar pelo processo, que as pessoas não sabem, quando Jesus começa a honrar a nossa fé, é coisa linda. Ninguém viu o que a gente passou para esperar o propósito do Senhor. Mas as pessoas eles começam a ignorar a nossa fé, porque tem poucas pessoas que tá tendo fé no mundo. Tem poucas pessoas que acreditam mais nem no resgate da sua família. Então, eles estão indo na igreja por ir. E não temos que fazer isso, não. Porque se você está passando por alguma tempestade, por alguma coisa que está doendo na tua alma, glorifica a Deus. Aleluia. Glorifica a Deus. Porque quando a gente está passando por dificuldade, eu não sei as irmãs, a gente se pega mais ao Senhor. Na oração, para fazer uma visita, sabe? Eu não estou conseguindo ainda ir na minha igreja, porque lá são segundo andar e toda de escada, eu não posso subir escada. Mas, às vezes, na minha casa está tendo culto, porque as pessoas vêm para cultuar comigo. Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor. As pessoas mandam mensagem para a gente orar. Então, irmãos, ainda que tiver poucas pessoas desacreditando da tua fé com Deus, não olhe para isso. Imagina que você é uma filha que está numa preocupação do nada de ver o seu pai, que está precisando de algo da parte do pai. E você fala, Senhor, o Senhor é meu pastor. E eu sei que nada vai me faltar, Senhor. Nem a minha fé, nem a tua força na minha vida. E se você precisa ver alguém da tua família sendo resgatado, você fala, Senhor, o Senhor, como bom pastor, resgata minha família. E fala o nome, fala o que a pessoa está passando. Porque já tem pessoas que falam assim, olha, irmã, se eu passasse isso que você está passando, eu não estava mais na igreja, não. Eu falei, não estou na igreja para receber bens materiais, não.
Deus, ele me chamou há 18 anos e eu sei o que ele tem na minha vida. E é estreito, viu, irmão? É estreito. E as pessoas, elas não querem passar por estreito. Mas quem serve a Deus, aleluia, Jesus sabe que sempre vai passar por momentos difíceis, porque quando você passa num momento difícil que você consegue vencer, aí você fala, glória a Deus, o Senhor estava comigo no meio desse deserto, no meio desse vale. Às vezes a gente passa por situações difíceis na família, né? A gente não tem nem desistir, hoje não vou para a igreja que eu não estou legal. É que você tem que ir. Entrar lá dentro e falar assim, olha, Jesus, obrigado, viu? Eu vim aqui para te agradecer por esse levante que eu agora passei. Porque não foi eu só que passei por levante, o Senhor também, porque o Senhor se está doendo no Senhor como está doendo em mim. Às vezes eu sou meio doidinha, eu gosto de falar assim. Se eu estou na rua, o povo fala assim, às vezes eu vi você na rua, você anda falando, eu vi só você falando, eu disse, é falando com Deus. Nesse quarto, eu Jesus, obrigado, falar, Jesus toma à minha frente, já é um costume que eu tenho. E eu sei que muita gente está falando assim, mas 4 anos e não aconteceu nada com a irmã. Aconteceu sim. Eu vivi também o extraordinário antes de acontecer na vida do meu esposo. Eu estava com a irmã Isabel, fazendo oração, que ele estava desempregado há 9 meses. E, e a gente determinando que o Senhor ia abrir essa porta na vida dele. Levava nas empresas e nada. E quando foi um dia, irmão, um dia de terça-feira, mandaram uma mensagem no celular dele, como se fosse, como se fosse ele que tinha ido nessa empresa. Aí, quando ele me mostrou, disse, abre aí, vê onde que é essa empresa. Quando ele abriu essa empresa perto da minha casa, 10 minutinhos da minha casa para lá, eu disse para ele, seja ousado, pegue um currículo e leva nesse lugar. Alguma coisa só ele vai fazer. Ele pegou esse endereço, pegou o currículo e levou lá, irmãs. Com 3 dias, essa empresa mandou chamar ele. Ele fez um teste, ficou tudo lá, essa empresa acho que não é para mim, não. Eu disse, se você tirar o acho, pode acontecer. Tem que falar, olha, Senhor, está nas tuas mãos. Se tiver de ser meu, que o Senhor abra. E ele foi, irmão, fiz o teste, e para a honra e glória do Senhor, está lá. Até hoje, fez 3 meses. E quando aconteceu isso na minha vida, ele ficou 3 meses para a agência. Quando aconteceu isso na minha vida, ele teve que voltar para algum dia aí comigo. Ele falou assim: agora eu vou perder. Só que ele me falou na época, depois que terminou tudo. E quando ele foi lá para levar o papel e falar para eles lá o que tinha acontecido comigo, a mulher falou assim: eu não vou descontar nada. Cuide da sua filha, da sua esposa, fique em paz. Olha o que Deus faz, irmão. É assim que o Senhor ele faz. E quando o Senhor fizer, não guarde para você, não. Fale para as pessoas. Eu podia falar assim, tá feia a minha perna, nem para todo mundo que eu mostro, nem para todo mundo que eu conto o que realmente aconteceu naquele hospital, que tem pessoas que podem passar até mal, mas foi um testemunho meu para Deus, com Deus. E foi um testemunho também que está edificando a força das minhas 2 filhas. E eu tenho um neto de 2 anos, ele fez agora em novembro, é um xodó, irmão. Quando ele vem aqui, ele todo dia quer me ver, vovó. Aí quando eu chego, eu estou limpando a minha perna e colocando o remédio. Ele vem, beija a minha perna e olha para minha, ele faz assim, você vai ficar bom, tá? Aí me abraça. É algo que ninguém ensinou para ele. Aí ele me abraça e fala, você vai ficar bem, tá? Eu sinto o próprio Deus cuidando, porque adulto não vem fazer isso, mas ele com 2 anos ele faz isso. E é uma criança abençoada, né? As pessoas que vê ele é um loiro sapecado, e as pessoas quando vê ele encanta, porque ele chega na rua ele fala oi, dá tchau para as pessoas, nem conhecem. Então, Deus ele sabe como trabalhar na minha vida, na tua vida. Não tenha pressa, não se desespere, porque no momento certo ele vai tirar. No momento certo ele vai te abençoar.
E mesmo que você estivesse passando por algo que está doendo a tua alma, fique em paz, porque quando ele conseguir, louvado seja Deus, entender como está o teu coração, quando ele começar a te abençoar, você vai falar, Jesus, valeu a pena. Qualquer dor que você passar por amor a Cristo, quando ele começa a te abençoar como filha, você vai sentir uma alegria tão grande, vai se sentir importante. A bênção que eu recebi da minha saúde, eu estou me sentindo importante diante do Senhor. E uma irmã veio falando as coisas, eu disse, olha, amada, cada uma tem um particular com Deus. O meu particular tu não sabe, e nem o teu particular Deus sabe. Então, cada um, Deus ele conhece a força, a estrutura, o caráter, ele conhece tudo. Então, quando ele estiver preparando as nossas bênçãos, ele não vai perguntar para ninguém se você tem fé, ele vai olhar no teu coração. Olha que interessante. Ele é maravilhoso, porque essa palavra do bom pastor, ele fala, vou ler todinho para vocês ver. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz viver de paz. Guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia para a vereda da justiça e para o amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esses 5 que falam assim, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Deus ungiu a minha cabeça com o óleo dele. Elogio, porque hoje não era para ter, não está falando direito. Então, quando a mente está ungida por Deus, o inimigo ele vem com certas astúcia, mas Jesus ele não deixa te atingir, porque está preparado pela palavra, está preparada por ele. Então, eu falo uma coisa para vocês. Nós estamos em 2025. Aquilo que você ainda não recebeu, coloca no altar do Senhor. Não deixa que o inimigo venha colocar pressa no teu coração. Mas fala, Jesus, seja feita a tua vontade no teu tempo. É difícil você falar isso e você esperar, mas não tem outra saída. E quando a gente tem muito pressa, aí é que o Senhor, ele demora a dar, sabe por quê? Porque ele não quer dar de qualquer coisa para mim e para você. Ele quer dar o melhor. E se der qualquer coisa, você vai se reclamar, Senhor, mas não foi isso que eu te pedi. Você estava pedindo como um cara quando ele queria ter um filho. Ele pegou uma sua Amanda, mandou ela deitar com seu esposo para ter um filho, que ele achava que ia ser o filho da promessa que Jesus preparou para eles. Mas aí ela se arrependeu, porque Abraão começou a sentir amor por aquela criança. Aí ela pergunta: o que é que a gente vai fazer? Eu vou orar para que o Senhor venha trabalhar na minha vida e na tua vida. E é assim que o Senhor ele faz. Fizeram as coisas erradas, mas Deus teve que ver eles vir se humilhar na presença do Senhor, para que o Senhor viesse dar uma oportunidade. E isso acontece na minha vida, na tua vida. E a oportunidade que o Senhor dá é a única. Então, eu digo que pegar com garra, com fé, com confiança. Senhor, eu sei que é o Senhor que vai agir sobre a minha vida. Eu sei que é o Senhor. Qualquer coisa que eu falo, Jesus, obrigado, porque eu sei que foi o Senhor que preparou. E a coisa linda, porque ele fez esse, esse ano da minha vida, no dia 16 de outubro. Essa daí ficou marcada. Dia 16 de outubro. E no final de ano eu não consegui ir para canto nenhum. Minhas filhas fizeram janta, veio, mas eu disse, olha, eu me conheço. Final de ano é uma coisa que vocês ficam felizes, que vocês estão projetando algo para janeiro. E eu não estou com o coração, com a mente de alegre, porque eu estou passando por dor. E eu falei isso para o Senhor, Senhor, o Senhor me deu para mim
vim Eu me te sabia. agradecer, mas eu não estou muito perto delas, porque Essa elas cachorra, não ela estão me sabia, ela está vendo todos os meus movimentos aqui da casa, como quem diz, eu estou vendo o que é que você Mãe, está feche seu fazendo. microfone, por favor. Eu falei, eu acredito que elas vão entender. Eu preferi ficar aqui na minha cama orando e agradecendo ao Pai. Ai, Jesus, obrigado. O maior banquete que eu estou tendo agora é ter tido a tua misericórdia sobre a minha vida. Porque o Senhor usou de misericórdia. Então, eu falo para você, seja sincero com seu Pai. Ele gosta de sinceridade. Você não está tendo fé de alcançar a salvação no teu lar, a salvação na tua família, pede para Ele. Porque Ele ouve. Se tem a pessoa que vai te entender, é Ele. Você pode ter certeza que no momento certo, o Senhor ele vai agir o sobrenatural. E você fazendo no caminho do Senhor e se esforçando para estar, quando acontecer, as pessoas falam assim, mas já aconteceu isso na vida de fulano. Porque, como eu já falei, tem pessoas, quando eu saio no portão que me dele, ele se assusta. Eu falo, misericórdia. As pessoas queriam que eu vivesse como eles viam lá. Mas a minha vida, quem projetou foi o Senhor. Porque o olho fez um cálculo, Deus fez, é, Deus que agiu o sobrenatural dele. Então, hoje eu posso falar para as pessoas que eu vivi um sobrenatural do Senhor. E o que mais alegra o meu coração é que eu tenho fôlego, eu posso falar, eu posso louvar com alguém, eu posso orar com alguém, louvar o nome do Senhor, e eu posso falar também, posso andar também. E logo eu sei que essa fase da minha perna vai passar. E eu vou conseguir e descer a escada. Porque por fora elas estão bem secretizadas, mas o negócio é por dentro. Mas eu acredito, amado, que Deus ele não fez isso de em vão. Ele sabe que eu ia agradecer a Ele. Então, falar para as irmãs no dia de hoje, olhe para Jesus. Mesmo que esteja difícil, porque eu vejo sempre falar assim, hoje eu não saí, eu não entrei porque eu não estou legal. Aí o inimigo vai colocar coisa certa para todo dia você não estar legal. O bom é você entrar numa oração ou no propósito para assim, olha, eu não estou legal, mas eu estou aqui, porque eu sei que Deus ele vai trabalhar na minha vida. Porque às vezes a gente damos algo para o inimigo trabalhar. Se você não está legal, você falando de Deus, ouvindo a palavra de Deus, meu Deus do céu, teu coração se alegra. E a tua esperança, ela transborda. Amém, amados? Então, esse é o meu extraordinário, essa é a palavra que o Senhor, ele colocou, o Senhor, o bom pastor. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Seja o que você tiver que passar, não tenha medo, porque Deus, ele é contido. Amém? Deus abençoe a vida da nossa irmã Maria Cruz por o convite, a cada uma de vocês, e que Deus venha abençoar de uma forma especial. Amém? Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã, testemunho maravilhoso, e que a irmã Nena possa receber no seu coração o cuidado de Deus com a sua vida. A irmã já tem testemunhado, não é nada em vão. Deus, ele sabe, ele tem os seus meios, né, de falar conosco, de tratar a nossa vida. Oh,